Esse vídeo vai te revelar um grande segredo para você hipnotizar os seus clientes, deixar eles completamente apaixonados e viciados no seu trabalho e também um segredo para você coletar poderosos depoimentos que vão te ajudar muito na hora de vender. Pois é, nós vamos falar do ouro puro, do pó de estrela que nós temos por aqui hoje. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal ou na minha página do Instagram e vem aqui comigo assistir esse vídeo completo, porque vale a pena. Olá, brincante! Se você não me conhece, e se você também me conhece, eu continuo sendo a Iris Harry e eu estou aqui para te ajudar a ganhar de 1 a 5 mil reais por mês trabalhando com a arte da brincadeira. E eu estou vestida aqui de businesswoman porque sim, nós vamos falar de assunto por trás da brincadeira. Um assunto super importante que vai te ajudar muito a ser um brincante melhor, a brincar melhor, a encantar os seus clientes, a alinhar a expectativa dos seus clientes com aquilo que você oferece e também a coletar depoimentos poderosíssimos que vão te ajudar a vender o seu trabalho. Sabe aquela mensagem que o cliente fala sobre o seu trabalho? Como Iris, que ela pode chegar até mim. Então, hoje nós vamos falar sobre feedback, também conhecido como, em português, retorno. Sim, como é que você vai aprender a lidar com feedbacks, como você vai aprender a coletar feedbacks e como você vai usar isso a seu favor como uma poderosa ferramenta, um pó de estrela, você brincante estrela, que vai se superar a cada vez mais, vai se comprometer a melhorar em cada momento da sua existência como brincante. Porque eu acredito que todos nós sempre temos o que melhorar. Que bom! Essa é uma profissão que está sempre nos desafiando, sempre se movimentando, sempre se renovando. Então a gente tem que estar aberto a mudanças e a melhorias. E essas melhorias vão partir muito de feedbacks. Os feedbacks, eles não são dados apenas pelo cliente. Sabe, quando o cliente manda um retorno sobre você, a sua atuação na festa? Os feedbacks, eles têm que ser dados por você mesmo, você fazer uma autoavaliação. Eles têm que ser dados pela sua equipe de brincantes e tem que ser dado pelo cliente. Não só ser dado como tecnicamente solicitado e muito bem solicitado, poderosamente solicitado para que você possa usar esse feedback como um depoimento do seu trabalho. Então, nós vamos partir de duas coisas muito importantes. E a primeira coisa que eu vou falar com vocês aqui hoje surgiu da minha experiência com teatro, que é a habilidade de ouvir críticas, ouvir retornos, ouvir opiniões e saber filtrar isso para o seu trabalho. Isso é uma habilidade, porque muitas pessoas se ferem muito com isso. E por que isso veio do teatro, da minha experiência com teatro? Se você não sabe, eu comecei a fazer teatro desde 2011, eu não sei, não lembro exatamente, mas eu ainda era criança e eu estava... Eu queria muito fazer teatro, sempre foi o meu sonho, inclusive ser brincante partiu desse desejo de ser atriz. E bom, estou contando tudo isso para te dizer que no teatro, em toda a minha experiência com diversos diretores, diversos colegas, a gente tinha uma prática em todos esses ambientes de ensaiar e em seguida ouvir as pontuações do diretor. Isso me fez trabalhar muito uma característica que era de ouvir retornos. Só que ouvir retornos não significa necessariamente ouvir críticas, é ouvir retornos. Críticas é diferente de retornos. Porque existem retornos que são ruins. E isso está muito óbvio para você que já vê o feedback como uma crítica, como um desabafo, como algo pejorativo. Mas não está claro para você, provavelmente, que não sabe, né, que o feedback ele também é uma forma de reforçar e alinhar expectativas. Como assim, Iris? Bom, imagine que eu fiz uma cena lá no teatro, tô lá fazendo a Bela e a Fera, primeiro que veio aqui na minha cabeça. E eu faço algo super legal, porque eu sou a Bela, e aí no momento em que eu descubro que ela é a Fera, eu olho para ela e depois olho para o público. Posso ter feito isso de uma forma totalmente intuitiva, assim, sem querer mesmo, sabe? Fiz na hora, improvisei, fiz. Ou posso fazer isso de fato como um teste, vou testar, olhar para ele, testar, olhar para fora. Independente se foi uma prática sem querer, né, de forma intuitiva, ou se foi por querer, quando eu escuto o diretor ao final falar assim, Iris, aquela olhada que você deu para a Fera e depois para o público foi muito boa. O que eu vou absorver disso? Eu vou entender que eu devo manter isso, que esse teste funcionou, que isso que eu fiz intuitivamente ou não deu certo.
né? Ao passo que se eu escutasse, Iris, não faz aí aquela olhada não, porque não funciona, deixa o público confuso, parece que você está querendo expressar algo que você não está expressando. Aí sim, o que eu viria como uma crítica, um ponto a ser melhorado, um ponto de melhoria, também vai funcionar no feedback. Então, o feedback ele vai ter esses dois pontos, tanto de reforçar ali o que foi bom, o que deve ser mantido, sabe? O que não precisa ser mudado porque está bom, tanto também para poder mostrar os pontos de melhorias. Nós não vamos chamar aqui de críticas, nós vamos chamar de pontos de melhorias. Então, dito tudo isso, né, desse contexto que eu dei para vocês, do que é o retorno e da importância dele nesses dois pontos, eu quero falar com vocês também sobre algo que eu sempre falo por aqui e eu amo falar sobre isso, porque é algo que eu tenho trabalhado cada vez mais na minha vida. E nem sempre isso é fácil, porém isso é muito importante, gente. Se chama autorresponsabilização. Autorresponsabilidade. O que isso significa? Significa que nós não estamos aqui para apontar culpados, nem ficar olhando para o passado e pensando nos erros, remoendo os erros. Mas nós estamos aqui para olhar para o futuro e, diante da nossa experiência, o que a gente pode se responsabilizar para que isso não aconteça mais de ruim ou para que o que é bom continue melhorando. Vou dar um exemplo muito claro sobre isso. Imagina que você contratou uma equipe que foi brincar num evento de aniversário. E você preparou toda essa equipe e a equipe foi lá e teve uma super dificuldade, um desafio, às vezes choveu, não estava no planejamento e deu tudo errado. E aí você recebe um feedback dessa família falando que ficou muito decepcionada com o seu trabalho, porque eles imaginavam que seria super divertido como eles sempre veem nas redes sociais. Você, claro, não vai ficar olhando. A culpa é daquele brincante lá que fez errado. A culpa é da cliente que não falou que tinha coisa coberta. A culpa é minha, a culpa é dele. Não estou falando sobre culpados, estou falando sobre responsabilidade, que um empreendedor sempre tem que ter. Sempre tem que assumir essa responsabilidade como uma forma de fazer do limão uma limonada. Não chorar sobre o leite derramado. Fazer do problema uma grande potência na sua vida. Aprender com o erro. Todos esses ditados populares para te dizer que, tá, aconteceu, sinto muito. O que é que eu posso fazer agora? Como eu posso recompensar essa minha cliente? Oferecer um presente para ela, um desconto para o próximo evento, oferecer algum ingresso para ela me assistir num show que eu vou fazer, né? Oferecer uma tarde de brincadeiras na casa dela, ou nada. Às vezes eu não tenho que oferecer, mas eu vou me desculpar, vou abrir para escuta, vou falar de tudo que eu fiz para poder fazer com que essa situação fosse evitada e que eu sinto muito que ela não foi. Mas ao mesmo tempo também a minha equipe fez isso e aquilo, porque eu também tenho esse lugar de mostrar o lado bom da minha equipe e além disso, de recompensar o meu cliente ou conversar com o meu cliente, eu vou pensar o que eu posso fazer para que futuramente isso não se repita, né? Por exemplo, a partir de agora, eu sempre vou perguntar para o meu cliente se ele tem um espaço coberto em caso de chuvas. Eu sempre vou olhar a meteorologia antes do evento. Eu sempre vou preparar os meus brincantes para situações adversas do clima, já que eu trabalho com equipe. Tá entendendo? Percebe essa mentalidade rica do empreendedor que assume responsabilidades? E é essa mentalidade que eu preciso de você, que eu preciso que você tenha ao assistir esse vídeo. Porque, infelizmente, tanto na minha experiência como atriz, desde lá da infância, em que eu me divertia muito fazendo espetáculos, até na minha experiência como empreendedora e agora como professora de brincantes, mentora de vocês que são lindos, eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de ouvir retornos, porque levam isso para um lado pessoal, porque não sabem se autorresponsabilizar, porque foram criados fortemente numa cultura de culpabilização, de ficar encontrando quem foi o culpado, ao invés de olhar para frente e pensar na responsabilidade. Então, eu queria muito primeiro acolher vocês, né, fazer com que vocês reflitam sobre isso. Como eu lido com situações em que eu não estava preparada para lidar com ela? Como eu lido para situações em que alguém aponta um erro, alguém faz uma crítica, alguém me mostra um ponto de melhoria? Eu fico chateada, levo para o lado pessoal, ou eu sei separar? Eu consigo lidar com isso bem? É o primeiro passo para você entrar aqui nesse vídeo e aprender comigo
Aliás, vocês já estão aprendendo várias coisas sobre retorno, mas aprender de fato como isso deve acontecer na prática com vocês, no trabalho de brincante, que vai ser um sucesso. Já é um sucesso só por vocês estarem investindo seu tempo aqui comigo. Ai, isso é muito legal. Gente, muito importante vocês entenderem que o feedback não é algo que acontece de forma aleatória, não deve ser, tá? E o feedback, ele não é algo para te chatear, ele é algo para impulsionar e ele é algo que deve acontecer estrategicamente, não só para te alimentar e impulsionar, para também fazer com que você melhore, mas também para você colher feedbacks, ou seja, depoimentos, provas de que o seu trabalho é bom. Então, em primeiro lugar, deixa eu apresentar para vocês o que é uma prova. Gente, prova é quando alguém diz que o seu trabalho funciona, tá? Então, eu estou prometendo que eu vou divertir as crianças. Essa é a minha promessa, divertir as crianças em um evento. Aí vem a mãe, a Maria Joaquina, e fala comigo assim, numa mensagem: Iris, eu adorei você na festa da Maria Cecília. Porque as crianças se divertiram muito o tempo inteiro, ficaram o tempo inteiro com você, isso nunca aconteceu antes. Olha só como você tem um depoimento que prova que aquilo que você promete nas suas redes sociais, na sua comunicação, que é de divertir as crianças, de fato acontece. E aí, claro que se você hoje não tem uma prova, não quer dizer que você não vai fazer venda jamais. Mas quer dizer que quando você tem, você facilita o seu caminho da venda. Né? As provas, elas vêm para mostrar que aquilo que você fala no seu discurso está ali pautado por uma outra pessoa que já vivenciou isso. E nós temos essa cultura da observação dos depoimentos. Seja ali, ó, por aquele site, como ele chama mesmo, de avaliação das lojas. Enfim, gente, eu sei que quando você vai lá ver uma loja, você olha ali se tem alguma crítica nesse site, ou às vezes no próprio site, né, já tem ali uma avaliação do produto ou do vendedor, tem as estrelinhas, tem os comentários, e a gente sempre lê, e a gente sempre leva a sério, mesmo que a gente nem sequer conheça aquela pessoa, né? E aí, isso vem muito, porque a prestação de serviço, gente, ela é diferente, ela não é um produto, sabe, um produto assim que sempre vai ter o mesmo formato, o mesmo material, o mesmo peso, não tem como a gente manter isso, né? E se no produto, na hora de eu comprar a baqueta, eu já olho lá no site como é que tá a avaliação da empresa que faz a baqueta, imagina na hora de contratar um serviço. Eu quero ver postagens no Instagram que estão ali provando, né, crianças que estão de fato se divertindo com você e brincando. Eu quero ver depoimentos de pessoas que estão falando isso, então a prova é algo muito importante. Mas ela não é o ponto principal aqui do nosso vídeo hoje. Eu só quero que vocês tenham isso em mente. E esse é um objetivo que você deve correr sempre atrás de levantar, de ter em mãos, né? Ter provas do seu trabalho para que você venda com mais facilidade. Dito tudo isso, eu vou retomar o que eu falei com vocês sobre o que é o retorno, né? De quem vem o retorno. O retorno tem que ser... Me embolei completamente. O retorno ele tem que vir de 3 pessoas, de 3 grupos de pessoas. O primeiro é você, eu enquanto vendedor, eu enquanto empreendedor, eu que organizei tudo isso, todo esse evento, que comuniquei com o cliente. Você. O outro, a pessoa, a equipe que entregou, né? Seja você ali no evento, né? Ou seja, um parceiro ou parceiros que vão com você para o evento. E em terceiro lugar, o cliente. Então, sim, você, ou às vezes você terceiriza a parte da venda, quem é que realiza essa organização anterior ao evento, né, que é o fechamento da venda, que é a preparação das atividades, a equipe e o cliente, né? Então, é muito importante que você paute a sua coleta de feedbacks por esses 3 aspectos, porque você vai conseguir alinhar tudo o que está acontecendo no evento. Se você, enquanto vendedora, achou que você vendeu super bem, explicou super bem, aí a equipe vem e fala que atuou super bem, que foi super fácil, e vem o cliente e fala que foi um lixo, tô brincando, isso não vai acontecer, né? Mas o cliente fala que esperava muito mais, porque as crianças não ficaram com você, porque você prometeu uma coisa e fez outra, aí não vai fazer sentido, né? Porque não está coerente com os feedbacks que você tem e que a equipe te deu. Então, é muito importante que você tenha por essas 3 perspectivas para você entender aonde está
mais frágil, aonde está sendo mais potente. Porque às vezes, né, você que vende o evento, você diz que vai ter lá um unicórnio e um arco-íris azul. Aí chega o brincante e ele faz um unicórnio lindo, ele entrega um unicórnio lindo, mas o arco-íris é vermelho. Aí a cliente, ela percebe aquilo, olha quanto é bonito, mas ela estava na expectativa do azul, porque a venda disse que era azul. Então, aonde está o problema ali nesse evento? Está na venda. O ponto de melhoria tem que ser alinhar as promessas com a entrega. Agora, por outro ponto. Hoje eu tô toda emboladora de línguas, meu Brasil. O que é? Será que eu tô ansiosa para falar disso sobre vocês? Então, o ponto da equipe. Se a equipe, ela fala assim, né, que não conseguiu envolver as crianças, você sabe, você percebeu que não houve uma preparação adequada das brincadeiras, né, e a cliente traz esse feedback de que as crianças elas não ficaram envolvidas, né, os brincantes até tentaram, mas as brincadeiras não pegaram, você sabe que o ponto de melhoria está na equipe, no treinamento que essa equipe precisa ter, né, num planejamento que precisa ser acompanhado por você, que é o empreendedor, né? Ou se você já é o brincante, sabe que você precisa melhorar a sua atuação como brincante. Então percebe que com esses 3 pontos eu consigo ver o cenário como um todo. E gente, eu conheço brincantes que atuam nessa área, há anos e não sabem, não entendem que é preciso ver por esses 3 cenários. E aí vem só pelo cenário do cliente e não consegue, de fato, trazer uma melhoria a partir desse retorno ou intensificar uma melhoria de algo que foi bom. Às vezes tem algo que acontece que é super bom, mas passa, porque não foi observado pelo viés do vendedor nem pelo viés da equipe. Né? Eu conheço empresas que estão há anos no mercado e que levam a equipe para poder trabalhar na festa, entregam o cachê dessa equipe e nunca mais fala com essa equipe. Não pode ser assim, tem que haver a coleta, né? E é muito legal que você, dentro da sua experiência, entenda o que é que você quer levantar, né? Porque aí vem a pergunta de como que a gente vai fazer essa coleta de feedbacks, de retornos. Você vai entender o que é que você quer receber de resposta, né? Porque muitas vezes aí o cliente não me fala, mas você também não pergunta. Já ouviu isso que mãe fala com a gente? Assim, não perguntou, como é que eu ia saber? Né? Então, como é que você espera que o cliente fale algo se você não pergunta? Muitas vezes você pode direcionar a sua pergunta, né? E aí, me diz o que você achou do evento? Aí o cliente pode falar, ótimo. Simples, tá, ótimo. Mas se você pergunta, você tinha algum medo de comprar esse meu trabalho antes? Tinha, eu achava que não ia funcionar. E agora você viu que né, você acha que isso aconteceu? Não, não aconteceu. Tá vendo como você pode direcionar perguntas? Então, você precisa entender que é você quem vai definir as suas perguntas de acordo com aquilo que você quer ouvir. E claro, você pode ir testando à medida que os eventos vão acontecendo, você pode ir olhando para diferentes pontos para você definir como vai ser esse seu processo de coleta de feedbacks. Mas eu tenho um que é muito poderoso e que eu quero ensinar para vocês, que é o processo onde você, como você primeiro vai ter tido o feedback seu e da equipe, você leva para o cliente um pouco da sua percepção, para depois perguntar qual foi a percepção dele. Então você vai falar, oi Juliana, tudo bem com você? Estou passando para poder te agradecer pela confiança em meu trabalho na festa do seu filho. Olha, eu queria te dizer que eu achei muito legal esse evento, porque as crianças brincaram comigo o tempo inteiro, até mesmo o aniversariante, que eu vi que nem queria sair para poder tirar foto e comer o bolo, ele queria só brincar. Ele ficou apaixonado pela brincadeira do Mãe da Rua, ele queria brincar o tempo inteiro com essa brincadeira. Eu fiquei muito feliz e queria saber o que é que você me diz sobre o meu trabalho, se você tem alguma sugestão, o que você pode me dizer para que eu esteja sempre em melhoria constante com o meu trabalho. Um abraço bem forte. Quando eu trago essa minha percepção, na hora que eu pergunto para o cliente o que ele acha, ele já vai ter direcionado ali a percepção dele de acordo com o que eu falei também. Ele vai levar em conta o meu viés, o meu olhar, não só o olhar dele, né?
E vai ter a chance até mesmo de perguntar: ô filho, você gostou de brincar de mãe da rua? Nossa, mãe, eu amei essa brincadeira. Porque muitas vezes o cliente no evento, ele nem sequer vê o brincante, nem sequer olha, observa, sabe que o brincante está ali. Porque ele está ali com 1000 outras demandas na cabeça. Né? Sempre que é um evento, seja ele de aniversário ou um evento empresarial ou o que seja, a pessoa que contrata, ela sempre tem muitas demandas, porque o evento ele é marcado por um monte de acontecimento num único curto espaço de tempo. Então é muito comum que essas pessoas elas não tenham ali o tempo para poder falar com você, para poder observar você durante o evento. Então elas vão ter a oportunidade de confirmar aquilo que você está falando ou até mesmo resgatar na memória delas que, opa, na hora que eu passei, de fato, as crianças estavam brincando de mãe da rua. Percebe esse poder pro nosso nicho específico? Eu não estou ensinando a coletar feedback de dentista. Não vá usar isso se você for dentista. Não vá usar isso se você for confeiteiro. Eu estou falando para pessoas que são brincantes e trabalham no contexto de eventos, tá? Isso é muito poderoso, né? E aí eu sempre trago uma sequência de perguntas sobre a equipe, né? Por exemplo, como é que foi a chegada de vocês no evento? Como foi o contato com o contratante? Como foi a participação do aniversariante nas brincadeiras, caso seja aniversário? Como foi a participação das crianças? O que você acha que deu muito certo? O que você acha que pode melhorar? Essa era a sequência de perguntas que eu fazia para a minha equipe todo santo evento quando eu terminava. E eu pedia isso o quanto antes para ficar mais fresco na memória deles. Se eu era parte da equipe, eu também respondia essas perguntas. E como vendedora, eu também me fazia perguntas numa autoavaliação. O que é que eu prometi? Isso foi entregue? Foi uma venda fácil? Eu considero que essa venda foi difícil? O que eu acho que foi o ponto de virada para conseguir vender para esse cliente? Você acha que você percebe que a venda foi alinhada à entrega e ao feedback do cliente? Tudo isso eu posso me fazer como perguntas, tá? Esse é um jeito muito poderoso para você coletar feedbacks, mas agora eu vou te ensinar um outro jeito que é muito rico também, muito usado em empresas, que é o índice de avaliação, de indicação, né, que essas pessoas que compraram de você podem dar. Isso é muito usado no empreendimento, no empreendedorismo, na administração, desculpa, para que você avalie. Então, você vai partir de 2 perguntas, tá? Essa é uma forma de feedback que você pode testar usar para além dessa que eu ensinei, que são das perguntas poderosas e do relato para o cliente do que você achou do evento, tá? O que é esse índice de indicação? Você vai perguntar para o cliente de 0 a 10 quanto ele indicaria o seu trabalho para algum amigo, sendo 0 pouca chance e sendo 10 muita chance de indicar o seu trabalho. E depois a segunda pergunta é por que você escolheu o número que você escolheu na pergunta anterior, ou seja, 10 por quê? 1 por quê? Então, a partir disso, a pessoa vai dizer se ela realmente confia no seu trabalho a ponto de indicar, né? E vai trazer ali a opinião dela. É uma forma mais sucinta e até mesmo mais mensurável. Você pode fazer isso lançando isso num formulário do Google. Ah, Iris, mas eu não quero mandar o meu cliente lá para o formulário para que ele tenha que sair da minha página para ir lá para o formulário para poder mandar essa resposta. Tá tudo bem. Ele pode simplesmente mandar numa mensagem de WhatsApp e você mesmo lançar lá no formulário, saca? Funciona super bem, né? Então tem essas 2 possibilidades. O que é que você não pode fazer de jeito nenhum? Gente, de jeito nenhum, você não pode ir lá mandar uma mensagem para o seu cliente dizendo assim: ah, você gostou? Boa noite, Juliana. Você gostou das minhas brincadeiras no seu evento? E aí, Juliana, o que você achou? Aí vai dar só aquele meme do menininho assim: cachorro? Que cachorro que é? Seu cachorro não. Sempre que alguém pergunta o que achou, eu lembro desse meme. Então, por favor, elimine essa pergunta aí do seu vocabulário na hora de pedir o feedback, tá? Então, você vai fazer perguntas poderosas, lembrando disso que eu falei, ou vai usar essa técnica do nível de indicação, tá bom? Eu espero que vocês gostem, testem bastante, porque tudo no nosso trabalho é teste. Não existe uma verdade superior e absoluta que eu vou trazer para vocês e dizer que vai funcionar. Existe você experimentar, tá?
Então, a partir da minha experiência, observe ali dentro do que foi trazido dos clientes os pontos de melhorias e veja com o seu olhar de responsável o que é que pode ser melhor. Ah, eu percebo que aqui na minha venda eu posso trabalhar assim, assim, assado. Tá? Isso é muito importante, isso é muito rico e é isso que vai mudar a sua chave, virar o seu jogo de uma pessoa que está ali brincando de brincar, né? Que está tudo bem a gente brincar, mas não está tudo bem a gente menosprezar, fazer isso pelos cocos, fazer isso de qualquer jeito e desperdiçar o nosso tempo, pagar para trabalhar ou receber o suficiente que você gasta ali já trabalhando, sem ter nada sobrando para você ter para usufruir da vida. Então, gente, aprendam isso, trabalhem essa habilidade de escutar, né, para melhorar e usem a responsabilização para você ser um brincante estrela. Tá? Essa técnica ela é para quem quer se superar, tá bom? Com os feedbacks. Eu espero que você tenha gostado. Me deixa aqui o seu feedback desse vídeo, que tal? Que tal você falar o que é que você percebeu desse vídeo, o que é que você aprendeu, o que talvez você gostaria de ter ouvido que você não ouviu nesse vídeo? Trabalhe a sua habilidade de dar feedbacks, de avaliar aquilo de uma forma gentil, né, também, e a sua habilidade de pedir feedbacks. Eu sou a Iris Harris, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa a sua curtida, o seu feedback, me segue no meu canal e na minha página do Instagram. Um abraço de urso e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!